A construção política está aqui, talvez não num embate mais direto ou num enfoque em que as pessoas vão entrar aqui e vão ver esse processo nas obras explicitamente, como talvez vão conseguir ver na obra do Edgar, né? Em que ele traz a demarcação já, ele traz o cacique Raoni, que é o momento do acampamento Terra Livre. Então, talvez isso venha de uma forma mais singela e mais subjetiva, como na obra do Macu, que faz um espaço de cura e abertamente ele falou que ele pintaria para a Pinacoteca uma obra que traz a cura do mundo, né? Isso é político. Eu acho que essa exposição é um espaço para a gente começar a construir, como diz o Copenau, colocar na pele de papel, né, que se escreva muito sobre esse momento, porque ele é bastante histórico. O meu trabalho para a Vesha foi pensando primeiro o espaço institucional, a história da Pinacoteca, mas a história dos lugares de exposição de arte, né, de lugares onde contam a história da arte e onde, de certa maneira, aprisionam discursos e memórias, né, mas também tem um pouco a ver com a situação atual que vivemos, que é uma situação de pandemia, né, onde um agente natural consegue parar o mundo, né, o mundo moderno, para onde as pessoas, de certa maneira, voltem para um lugar de reflexão sobre que mundo nós estamos ou o que nós nos tornamos nesse mundo moderno, né? Então, meio que desacelera, né, o trânsito caótico do mundo moderno. Porque eu entendo que conhecimento, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser mostrado a todos, ele precisa ser de todos, não só de instituições, não só de burocracias. Então, quando a gente perde, por exemplo, um senhor Higino Tenório, que é um grande sábio do povo tuiuca, ou um Feliciano Lana, que é um artista também mestre, né, e pajé do seu povo, a gente não perde só aquela vida, a gente perde toda uma história que ficou sem registro, né? Então, como eu, enquanto artista, consigo movimentar essa guarda dessas memórias sem aprisioná-las como instituição? E trazer uma arte em argila, né, que representa a onça, que representa os animais, que é como os nossos irmãos, né? Cada animal, cada ave faz parte, né? Nós, povos indígenas, não diferenciamos aí. E com essas esculturas, né, que é onça feita com argila, queimada em um buraco, né, que é conhecimento ancestral passado de geração a geração, essa argila também traz aí a força, né, e a luta, né, para descolonizar também pensamento, né, corpos e memória. E essas onças, né, vêm também nesse grito de desespero que essa sociedade, né, tipo civilizada, entre aspas, querem fazer cinza e cadáver da nossa mãe e irmã terra. Então, são onças a qual está se posicionada para frente, segurando o seu filhote ali, né, com um momento de grito, né, para que a sua geração continue, né, para que as pessoas parem de devastar aí, né, a nossa mãe terra e irmã natureza. Mas essas onças aí foi vandalizada, né, num ato de discriminação e violência numa exposição em Budas Artes, né. E aí eu deixei essas onças nessa maneira que estava, né, não quis reconstruir, né, ela, para poder ficar a lembrança e a memória da luta de um povo, dos povos originários que já vem há mais de 520 anos de resistência.
Anamuka pari ai 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 Anamuka pari ai 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 Tunga hasawani kun, tunga hasawani kun, hasawani dabanu ai 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 ai. Aquele bordado mostra, não é só um bordado, é toda a história, a memória do fio, como ele foi plantado, através do algodão, como ele foi plantado. E tudo mais, né, que todo mundo conhece sobre fio, mas não sabe de onde ele veio, como ele é feito, né? E o fio, ele fala, né? Se você olhar, ficar ali, tem toda uma leitura, ele conversa com você. Então, a minha mensagem, né, que todos aproveitem, que não é todo mundo que consegue escutar. Há muito tempo que eu ando pelo mundo. Eu estou com 62 anos e eu acho que chegou a hora de falar, né? Então, tenho contado essas histórias há muito tempo para o meu filho Gustavo e hoje nós estamos aqui em coletivo, né, para falar sobre isso, para mostrar, né, para todos que nós existimos, que nós falamos, que nós somos indígenas, que nós temos a nossa história e temos a nossa arte. E é uma maneira de mostrar toda a nossa história através da arte. Me vem essa imagem do Estamos em Diálogo, que é uma das artes que a gente traz, em conjunto com uma das artistas presentes, que é a Camila Caingangue. E quando estamos em diálogo, a gente faz isso que a gente está fazendo aqui, que é se abrir minimamente para ouvir os contextos e as histórias, né, de como cada trabalho chega aqui, seja de Roraima ou do Paraná. E aí eu acredito que uma exposição como essa aproxima, é um espaço de convivência, um espaço que a gente pode socializar, um espaço de encontro e um espaço de encanto também, né? Foi uma atividade, uma busca bastante intensa, né? A gente tinha muita coisa para colocar em 3 salas, muitos artistas e muitas possibilidades de se construir um caminho de processo curatorial, considerando aí essa diversidade e principalmente o que é arte para os próprios povos indígenas, né? Fugir um pouquinho desse pensamento hegemônico de construção de arte e arte contemporânea, mas também privilegiar o pensamento dos povos indígenas e cada povo também vai ter a sua concepção de arte. Então, acho que o caminho foi tateando, junto a esses artistas, o que seria arte e arte contemporânea para cada um deles. Considerou-se também toda a dificuldade, a possibilidade de diálogo que se tinha, desde distância geográfica, problemas de conversa por conta de tecnologias de comunicação, as possibilidades de se trazer as obras, e aí nós chegamos a esse conjunto de 23, né, artistas, coletivos e redes, e aí a gente conduz como uma rede porque são pessoas que se reuniram para justamente fazer esse debate, essa problematização do que é arte, né, tanto para o indígena quanto para o não indígena. Então, o nome Veshwa, ele surgiu da fricção do pensamento trabalhado junto à pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, já há mais de um ano, e a conversa com os artistas indígenas que compõem a exposição, considerando que eles trazem todo um conhecimento adquirido durante toda a vida, e eu acho que a gente está falando um pouco disso também, propõe essa reflexão, né, o que nós sabemos e que pode ser talvez algo que ainda não tenha sido reconhecido ou não tenha sido visto durante todo esse processo de constituição do Brasil e da história da arte do Brasil. Chai kama
Chai Kamakuru. E quando a gente olha, e a gente fez esse grande trabalho recentemente de rever a história que nós queremos contar com a exposição do acervo na Pinacoteca, que supostamente é o maior acervo de arte brasileira e é o melhor, assim, supostamente, né, é um museu que conta essa história da arte brasileira. E a gente só, ano passado, adquirimos pela primeira vez obras de artistas contemporâneos indígenas para o acervo. Então, uma história não está contada, não está contemplada. Então, foi uma inquietação que eu trouxe, que a curadoria trouxe, que o público trouxe, assim, pensando sobre qual é a história que nós queremos contar. Esse desequilíbrio está muito evidente e eu acho que para a gente, assim, se nós queremos ser urgente, né, tem relevância na discussão atual, na construção de uma sociedade, que eu acredito que é o papel de um museu, né, ser essa plataforma de debate, de discussão, de encontro, de reflexão, de debate, de encontro até de opiniões muito opostas, assim, divergentes. Mas essa plataforma discursiva o museu tem que garantir. Para fazer isso, ela precisa estar próximo aos artistas, sempre. E isso significa que os artistas estão falando desse desequilíbrio, dessa incerteza que vem junto, da necessidade de olhar, ouvir os sábios que conhecem a natureza. E isso acho que tem provocado, tanto na produção artística, quanto na reflexão, quanto na academia, um olhar, inclusive para a produção de arte indígena, de forma muito urgente. Essa memória de povos indígenas, principalmente, que é de onde eu parto, ela é aprisionada em instituições burocráticas, instituições coloniais, instituições que pouco refletem sobre a vida dessas sociedades e que parecem ser muito seguras e muito protegidas, né? Tanto protegidas enquanto lugares, né? Mas também protegidas em suas burocracias, né? E que de uma hora para outra tem um incêndio numa dessas instituições, né? E o mundo inteiro se vê diante de uma perda inestimável de memórias roubadas ou negociadas e aprisionadas numa instituição. Então, qual o papel dessa instituição na salvaguarda dessas memórias indígenas? Será que, de fato, essa burocracia e essa institucionalidade ela é necessária ou precisamos pensar sobre que museus a gente quer? Historicamente, o que aconteceu é que essa produção foi colecionada pelos museus de etnografia, de arqueologia, de etnologia e não pelos museus de arte, ainda que eu acho que, se você perguntar para qualquer historiador da arte no Brasil, para qualquer, enfim, pessoa que tenha, né, um mínimo de contato com um discurso sobre a arte brasileira, a arte indígena está lá, né, quase como um mito de origem. E para a gente interessava pensar um pouco esse paradoxo, né? Quando a gente estava nesse processo, a gente fez teve um projeto de pesquisa no The Clark Art Institute. A gente foi convidado para um Summer Research Group lá. E a gente fez uma pesquisa justamente desse processo de renovação das narrativas de arte nacional nos Estados Unidos e no Canadá, como que estava essa discussão da arte indígena nesses contextos, né? Já pensando um pouco como a gente gostaria de encarar esse assunto que para a gente era muito complexo, né? E a gente fez essa investigação, né? E logo em seguida a gente organizou um seminário para discutir justamente com alguns especialistas, historiadores, curadores, né? Como que a gente estava pensando, né, em encaminhar essa discussão da nova exposição de longa duração. E a gente convidou a Naine. A Naine Terena foi uma das palestrantes convidadas, conferencistas convidadas desse seminário, né?
E a pergunta para ela era justamente, né, como que a gente lida, né, com a ausência da arte indígena nos museus de arte no Brasil. E ela devolveu essa pergunta para a gente, um pouco dizendo qual é o lugar que vocês querem nos dar, né? E disso surgiu o convite para ela fazer Veshua, né? E para a gente pensar junto esse processo, né? De como construir esse lugar da arte indígena nos museus de arte no Brasil. O interessante no processo de curadoria de Veshua é justamente uma mesclagem de artistas que já são muito conhecidos, artistas que produzem há muito tempo não são conhecidos, processos que são considerados artefatos ou artesanato, mas quando vêm para o espaço de arte, eles mudam, né, de forma e muda-se o tom de como ver esses materiais, e artistas que a gente nem sabia que eram artistas, como é o caso do Ailton Krenak, que tem uma produção bem grande, mas o público em geral o conhece mais pelas falas, pela escrita. A gente tem uma presença de mulheres fazendo produções como a Olinda Tupinambá, com o audiovisual, e ela traz uma narrativa muito bonita de existência, em que ela performatiza enquanto diretora, enquanto atriz, enquanto roteirista, enquanto uma pessoa que vive um universo que ela tenta traduzir através do audiovisual. A Yakunato Shah, que faz os desenhos digitais e traz a questão de gênero muito potente, muito forte. A questão da LGBT também está muito potente, e é uma fala muito forte que ela traz para a gente, né? Dessa existência, desse ser. A Dayara Tucano, ela mistura muitas formas de se fazer, mas aqui em Veshua, em especial, a gente trouxe um conjunto muito bonito, que são os Roris, mas fora os Roris, ela faz outras produções que, se a gente olha, parece não ter algo com que a gente vem pensando sobre a arte indígena contemporânea, mas aí abre justamente essa discussão. O que é a arte indígena contemporânea? Será que é só a produção que tem uma relação direta com o ser indígena ou não? Então, né? Nós já nascemos artistas e só fomos aprimorando e despertando cada vez mais a vibração e a felicidade de trabalhar nessas artes, que é o instrumento de luta e defesa dos povos originários. Né? Os nossos ancestrais estão fazendo festa, nós estamos fazendo festa, porque esse é um ponto inicial, é um ponto de diálogo e de expandir a nossa força, a nossa cultura, a nossa arte, porque tudo para nós é arte. Então, nós, povos indígenas, sempre fizemos a arte de criar e recriar. Então, foi maravilhoso ver Exenaena de frente, com a sua força, mesmo da forma que essas pessoas violentas quis dilacerar, quis cortar nosso tronco, mas levantamos e seremos milhões. Eu estava me segurando para não chorar, e eu estou me segurando toda vez que eu penso nisso, faz 10 anos que eu estudo, que eu trabalho com história da arte, né? E é um período assim que é sempre uma sensação de não pertencimento a esse espaço, sabe? É um sentimento que às vezes é difícil até de explicar para as pessoas que não passam por que não estão nesse lugar. Então é importante que a curadoria, tanto que ela esteja, né, seja escrita, reelaborada com diversas mãos, e que essas mãos, elas tenham origens diversas, né, tanto racialmente, territorialmente, né, de gênero, de classe, enfim, e diversos outros âmbitos que podemos incluir aí. E, ao meu ver, assim, é um momento histórico, de fato, assim, um momento muito pontual, né, na história tanto da instituição quanto na história da arte contemporânea indígena, e também numa ideia mais ampla de história de arte, né, de história da arte. Acho que realmente tem um movimento que ainda é prematuro, né, que ainda ainda fugaz também, em algumas situações um tanto efêmeros, mas o quanto que eu acho que vai depender muito de um tempo mais para frente para a gente entender a modificação interna, né, que essas instituições vêm fazendo. Assim. Os trabalhos do Jader Lisbel, né, um artista macuxi, ele trouxe uma série de 4 vídeos
que são as Ecolives que ele fez no final de 2019 e no começo de 2020. Então, ele tem um vídeo que ele filmou na comunidade do Maturuca, que é um dos centros políticos da Raposa Serra do Sol, e outros trabalhos que ele filmou na Galeria Jaide Lisbel, de Arte Indígena Contemporânea, que foi a primeira no Brasil a ser aberta com essa perspectiva de articular uma cena de arte indígena em Roraima, né? A gente vai entendendo as camadas de importância dessa exposição acontecer no ano da pandemia, em 2020, sendo aberta no mesmo dia em que o acervo da Pinacoteca também é aberto, né? A emoção é muito grande, porque a Pinacoteca existe já há muitos anos, há muito tempo, diria que 100 anos ou mais, né? E levou todo esse tempo para buscar a nossa história indígena, para mostrar a nossa arte indígena. Entendo que a Veshua é essa terra fértil que estamos plantando. Sim, a Veshua é uma grande plantação, onde tem muitos agricultores aqui, ou muitos semeadores, né? Eu, Jaide, Gustavo, Ascuri, né? Vários semeadores nesse terreno que a Naine preparou. Né? Então, a Veshua, para mim, é isso. É uma plantação. E é possível que surja uma floresta daqui, sabe? É possível também que não surja, mas é preciso tentar plantar numa instituição como a Pinacoteca, assim como outras instituições, né? Que agora começam a abrir florestas ou abrir frestas para a gente conseguir fazer essa coivara. Chain kama guru payani buikimu Jai Guru Nishpu Nakani Buikimu